Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Paulo Gonçalves Marcos, presidente do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários. Obrigada por estar aqui connosco. João Fernandes, do Jornal de Negócios, e Rosário Lira, da Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Capital é assegurar que as sucessivas revisões do Código de Trabalho estão ao serviço da elevação das remunerações médias dos portugueses e que permeiam as empresas que têm políticas remuneratórias mais ambiciosas. Vamos abordar esse aspecto que está na atualidade, que é a revisão da legislação laboral. Porém, esta semana o Governador do Banco de Portugal indigitado, Álvaro Santos Pereira, esteve na Comissão Parlamentar de Finanças a explicar aos deputados ao que vem e quais são as suas intenções. Insistiu muito na independência da instituição face aos poderes políticos, mas também no diálogo institucional. Parece-lhe bem esta escolha para o Banco de Portugal e estas premissas? Parece muito bem. Ahm, a independência é um valor inestimável. Se calhar começa por o máximo responsável, o regulador, chamar-se governador. Ele, em bom rigor, não é governador de bancos, é o regulador dos bancos. Acho que esta passagem frequente entre os corredores do poder e os corredores dos reguladores também não faz bem a ninguém e seria um tema que se devia adressar até em sede legislativa muito brevemente. Mas acho que a entrada é boa, a atitude é boa, é uma pessoa com uma estatura académica e intelectual muito sólida. Eu acho que os primeiros passos são bons. Ainda assim, ele também disse que não quer militância ativa dos trabalhadores do Banco de Portugal e isso motivou reações negativas à esquerda, nomeadamente ali na Comissão Parlamentar, os partidos de esquerda. Concorda com essa posição? Eu imagino que se esteja a referir ao ainda governador. Eu acho que os direitos Não, não, cívicos. estou-me a referir Não, já eu percebi a ao pergunta, indigitado, eu sim. percebi a pergunta, estava só a fazer uma ironia. Sim. Eu acho que há um dever de lealdade para com a entidade patronal e há um dever que não haja confusão entre os papéis enquanto trabalhador, neste caso de um Banco Central, e uma participação cívica. Era só o que faltava que, por exemplo, um trabalhador do Banco de Portugal não pudesse ser candidato nas eleições autárquicas, porque a democracia faz de mais de 100 mil pessoas que se candidatam nas sucessivas listas e algumas para demonstrar apoio e não necessariamente para terem um papel ativo. Portanto, eu acho que é preciso bom senso e um equilíbrio entre os deveres e as responsabilidades de cada um no mundo de trabalho e os seus direitos de cidadania. Então, nesse caso, nesse exemplo que está a dar, do seu ponto de vista, não há qualquer tipo de incompatibilidade e, portanto, Eu acho que o que é importante é que não haja confusão de papéis, ou seja, ninguém se pode arrogar o seu papel profissional para obter alavancagem do ponto de vista da cidadania e da participação política, nem vice-versa. Eu acho que desde que haja bom senso, acho que as coisas são perfeitamente compagináveis. ao falar da questão da independência, enfim, falou dos corredores do poder. Mário Centeno sai do governo, vai para governador do Banco de Portugal. Imagino que, eventualmente, portanto, essa situação não lhe agrada. Ainda assim, isso refletiu-se no seu mandato ou nem por isso? Eu acho que o doutor Centeno, na parte final, atenção, deixo aqui uma declaração de interesses. Eu tenho muita admiração pelo professor, pelo académico Centeno, que fez uma série de trabalhos importantes na área da economia do trabalho e que infelizmente não foram suficientemente discutidos. Quando ele se juntou ao Dr. António Costa e elaborou a parte do programa de governo respeitante à área do trabalho, eu achei que tínhamos aqui uma janela de oportunidade e uma discussão fresca. Infelizmente, o Dr. Centeno não aplicou o que escreveu e dedicou-se a outras pastas, primeiro no Ministério das Finanças e depois esta passagem, sim, repentina e rápida, sem período de nojo para o Banco de Portugal. Eu acho que não foi bom para o sistema e eu acho que nos últimos 2 anos há algumas dúvidas, de cidadãos levantaram algumas dúvidas sobre a confundabilidade e sobre até que ponto é que ele não estaria, enquanto governador, a defender o seu legado enquanto ministro. Portanto, eu acho que algumas dúvidas, quiçá legítimas, foram levantadas e nós não precisaríamos que essas dúvidas sequer tivessem sido suscitadas em primeira mão. Então, agora, desse ponto de vista, o passo que foi dado é melhor, já que se trata de um independente, é isso? É muito melhor e acho que teve aqui um período de nojo suficientemente longo para que não haja tentativas de defender legados. Ainda assim, Mário Centeno termina com uma decisão polémica que tem a ver
com a compra de terreno e de edifício à fidelidade para a instalação do novo banco e o governo pediu uma auditoria a um organismo interno, não é? A IGF. hum, esta reação do governo, não é um pouco extemporânea? Não faria sentido, por exemplo, pedir, em primeiro lugar, mais informação, ou abrir desde logo uma auditoria, abrir essa auditoria ainda para mais com o IGF? Isto faz sentido? Eu não conheço os detalhes, mas enfim, do pouco que eu sei, os serviços do Banco de Portugal estão dispersos. É claramente há ganhos de produtividade, de eficiência operacional em juntar todas as pessoas. Portanto, nesse sentido, uma sede, um único local que evite esta dispersão entre a Rua Castilha, Almirante Reis, a Baixa, parece-me que faz todo o sentido. Os detalhes exatos não os conheço, só o que tem vindo a público. Enfim, eventualmente, estando no último ano de mandato e tendo o Dr. Centeno, ou sabendo que, que podia haver dúvidas sobre a sua defesa do legado, eventualmente podia ter feito de outra maneira, mas não tenho assim razões para ter dúvidas sobre a razoabilidade económica de centralizar os serviços do Banco de Portugal. Entretanto, o Ministro das Finanças veio dizer numa conferência que a ética na contabilidade e na auditoria são indispensáveis também no setor financeiro. Como é que olha para estas declarações? É um alerta? Há necessidade de fazer este alerta? Há qualquer informação ou indicação por trás desta declaração, do seu ponto de vista? Não, eu acho que não. Acho que é um tema muito bem colocado. A ver, não há leis que evitem todos os ladrões. E, portanto, o que nós aprendemos com a crise do Lehman Brothers é que é preciso ser mais exigente. Os setores que criam moeda, os setores bancários têm que ser mais exigentes do ponto de vista autorregulatório, têm que ter padrões éticos absolutamente à prova de bala, e eu acho que isso é muito importante. E nunca existirão leis suficientes se os padrões éticos não estiverem lá. Vai sempre haver uma falência do Grupo Espírito Santo, vai sempre haver uma Enron, vão sempre existir grandes empresas que irão à falência porque os seus dirigentes as roubaram. E, portanto, isto começa por elevados padrões de ética e por um sentido de missão. Mas não existem esses elevados padrões Não, de eu ética? hoje não tenho dúvidas que sim. Aliás, basta ver em Portugal, hoje as gestões executivas dos bancos são pessoas profissionais com muito bom nível profissional, de elevados padrões, e que não há confusão entre negócios privados, que possam ou não existir, e aquilo que é a gestão das empresas onde estão. Portanto, eu acho que a nota é pertinente, não é particularmente... Mas pertinente então porquê? Se as coisas estão bem? É, mas eu diria que é bom recordar, não é? Isto é bom recordar os princípios fundamentais. Eu não tenho nenhuma dúvida que as coisas estão bem. Acho que há temas que não estão suficientemente escrutinados, por exemplo, o shadow banking ou os private equities, não é? Uma grande parte da economia mundial, talvez cerca de 10% da economia mundial, é dominada por private equities profundos ou relativamente opacos, e sobre esses nós precisamos ter muito mais transparência e visibilidade. Por exemplo, a lei portuguesa é bastante peculiar, que diz que em certas operações, não é, onde se pergunta quem é o beneficiário efetivo. Eu lembro-me quando foi da alienação de carteiras de imóveis da banca, no rescaldo da grande crise, os bancos alienaram depois, na década seguinte, carteiras de imóveis, algumas até com algum estrondo mediático, e quando se procurava nas comissões parlamentares perceber quem eram os beneficiários efetivos daquela transação, enfim, o que a lei diz é que no limite os beneficiários efetivos são os gestores dos fundos. Ora bem, um gestor de um fundo imobiliário não é de certeza nunca beneficiário efetivo. Portanto, há claramente, acho que temos um esforço a fazer, mas eu diria que era nesta zona shadow, não é? Que essa é a terminologia do mundo financeiro, e aí é que nós temos claramente muito mais requisitos de transparência. Eu entendo isso como sendo um alerta que é necessário que a regulação, até a nível europeu especialmente, possa incidir mais sobre isso. Portanto, nós hoje, sei lá, para nomear uma comissão executiva de um banco, há todo um conjunto de requisitos fit and proper, que pode demorar meses, não é? E no limite as pessoas não serem confirmadas. Não existe nada parecido com aqueles que se calhar dominam 20 ou 30% do sistema financeiro europeu, e que são os tais shadow banks ou os fundos de private equity. Portanto, acho que claramente esse é o caminho, e eu entendo isso, vindo ele do mundo académico e onde estas discussões são muito pertinentes, entendo isso como uma vontade de também colocar isso na agenda dos reguladores europeus. E, de uma forma geral, como avalia a supervisão do regulador? Defende que será preciso fazer alterações?
Eu acho que um sentido de missão e um elevado padrão de ética é aquilo que nós precisamos neste tipo de funções. Não tenho nenhuma dúvida que o Dr. Álvaro vai ser capaz de o fazer. E olhando aqui para as novas tecnologias, já estimaram o impacto da entrada da inteligência artificial na banca, na redução do número de trabalhadores? Olha, sim e não. Nós temos, enfim, o sistema financeiro europeu, mas especialmente o ibérico, Portugal e Espanha, é um sistema financeiro muito avançado tecnologicamente e a nível de qualificação de recursos humanos. O primeiro grande choque da digitalização deu-se a nível da distribuição dos serviços financeiros. Hoje toda a gente tem uma app, um internet banking, o acesso no telefone. Isso provocou a primeira grande convulsão a nível das redes de distribuição e hoje, eu diria, um grande banco de retalho tem, grosso modo, entre um terço a 40% do número de balcões que tinha aqui há uma dúzia de anos. Também avançou bastante a digitalização dos processos. Portanto, eu diria que quando alguém pede um crédito, com toda a tramitação, a verificação, isso ainda é algo de trabalho intensivo, mas hoje tem ferramentas de inteligência artificial que ajudam. Está para perceber até que ponto, mas isso eu diria um processo também já está basicamente terminado. E agora a dúvida razoável que coloca é até que ponto é que a inteligência artificial generativa pode complementar o processo de aconselhamento, porque já participa na decisão, por exemplo, de crédito, pode complementar o processo de aconselhamento. Isto é, teremos gestores de conta avatares de inteligência artificial. Nos fóruns onde participamos, estes cenários são traçados. Não parece haver uma destruição massiva de emprego, como foi esta primeira fase da transformação, da digitalização, em que os serviços, as consultas passaram do ambiente físico dos balcões, grande modo para as apps e para a internet. Portanto, eu diria há sinais de esperança e não apenas de catástrofe. E aqui eu estava a falar dos balcões e soube-se recentemente que o Abanca e o Santander estão a fechar balcões. Vem uma nova vaga de encerramentos? É uma questão que temos que lhes colocar, enfim, as reuniões que tivemos, o que nos dizem essa questão é que não, que são pequenos acertos pontuais. O Santander teve cerca de 800 balcões, hoje terá um pouco mais de 300, portanto claramente houve aqui uma redução da rede substancial. Eu quero achar que não. De facto, nos últimos 2 anos houve uma calmia, não houve encerramentos de balcões massivos. Vamos estar atentos. É preciso que haja respeito pelos trabalhadores, respeito pelos clientes, porque, no fundo, o encerramento de um balcão, por exemplo, numa comunidade rural, é muito mais do que deslocalizar serviços e, eventualmente, trabalhadores. Tem muito a ver com o tecido económico, tem muito a ver com a participação cívica. Se o Estado fecha tribunais, escolas e centros de saúde, se os bancos a seguir encerram, qualquer dia nós não temos classe média e depois podemos queixar que o campo arde, que as pessoas morrem nas ambulâncias e que as maternidades estão do outro lado da fronteira. Portanto, acho que há aqui um equilíbrio, uma coesão nacional que tem que ser assegurados. Espanta-me porque nos anos 70 e 80, para ter uma licença bancária por cada 3 balcões, eu diria urbanos, tinha que se abrir um balcão numa província, num sítio remoto. Espanta-me como é que agora as licenças bancárias não têm nenhum nível de exigência de contrapartida para a coesão local e regional. Mas isso é uma discussão que havemos de ter a seu tempo, eu estou convencido. E tem ideia de quantos trabalhadores já saíram este ano da banca? Olha, o emprego, espantosamente, enfim, está estável. Nós hoje temos uma realidade muito interessante. Cerca de 2/3 dos trabalhadores do setor, vamos lhe chamar bancário, prestam serviços a clientes em Portugal. Mas cerca de 1/3, e a crescer muito, prestam serviços numa lógica de especialização funcional e regional, aquilo que na gíria se chama o nearshoring, portanto, fazer perto de casa, mas não necessariamente em casa, prestam serviços à escala europeia e alguns até, eu diria, ao Médio Oriente e África. Portanto, esta transformação silenciosa que está a ocorrer há 7 ou 8 anos, em que, por um lado, o emprego tradicional ligado a balcões tem vindo a perder e, por outro lado, as competências, o nível de qualificação dos jovens portugueses, mas não tão jovens assim, e a maleabilidade e também os baixos salários, infelizmente, dos portugueses têm atraído investimento massivo. Eu diria, talvez o grande empregador, com respeito pela contratação coletiva, tenha sido o BNP Paribas,
que é até já o maior empregador privado na cidade de Lisboa. Temos outros movimentos parecidos. Parem, a Revolut pediu licença bancária e está instalada na cidade do Porto. A Natixis é o banco de investimento do BPCE, que acabou de comprar um novo banco, também tem uma grande base no Porto e estão em vias de se instalar em Lisboa. Portanto, estas empresas conseguiram também parar um pouco a enxurrada dos jovens para fora de Portugal. Portanto, eu diria há sinais de esperança. No caso do BNP Paribas, respeito pela contratação coletiva. No caso do Natixis, espero que vá mudar. Mutismo e não recebe os representantes sindicais, portanto, numa prática nos antípodas do que acontece em França. Lá respeitam e dialogam com os sindicatos. Aqui parece que têm algum prurido, ou pelo menos ainda não mostraram essa abertura. Mas o emprego está estável e até, quiçá, com uma pequenina tendência de crescimento, porque este 1/3 está a crescer mais rápido do que decrescem os 2/3. Isso significa, portanto, que Portugal está a ser um mercado de trabalho e para essas empresas olham para aqui com trabalhadores qualificados, Sim, capazes com executar com esses muito empregos. interesse. Estas operações que eu falei e muitas outras a uma escala mais pequena, bancos suíços, bancos dinamarqueses, pequenas operações, Luxemburgo, pequenas operações, mas que começaram por ser 3, 4 pessoas, hoje têm 30, 40, 50 pessoas, encontram aqui claramente um ambiente muito atrativo, uma boa infraestrutura, qualidade de vida e baixos salários, infelizmente, baixos salários. Vamos falar sobre isso, porque realmente o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários fez uma proposta em junho de aumentos de 2,9% para salários e pensões em 2025, portanto estamos a falar ainda de 2025. Em que ponto é que estão estas negociações? Olha, isto é um jogo muito complexo porque existem várias partes negociais. Quando as projeções do governo apontavam para uma inflação média de 1,9 em 2025, os nossos próprios estudos apontavam para uma coisa entre 2,4 e 2,6. E por isso nós explicámos isso a seu tempo ao grupo negocial das instituições de crédito, que havia que avançar além da previsão do governo porque achámos que ela pecava por escassa, por defeito. Um outro bloco negocial acedeu e aceitou 2,5%, na expectativa que isso representava um ganho de 0,5, 0,6 face à expectativa de 1,9%. Infelizmente, com os últimos dados divulgados de junho, julho e agora em agosto, nós de facto estamos com uma inflação média 2,5% e atenção que isto é uma medida bastante tricky, como se diz na gíria anglo-saxónica, porque é tricky, porque não incorpora verdadeiramente os aumentos do custo da habitação, e enfim, eu não preciso explicar nada sobre isto, engloba cabazes de compras que se calhar não representam já fielmente aquilo que são as compras médias dos portugueses, porque isto é uma realidade muito dinâmica e o cabaz não tem sido atualizado, e finalmente tem em conta, por exemplo, a descida dos preços da energia, que também não é coisa mais importante. Portanto, se virmos o índice de preço dos serviços está sensivelmente ao dobro daquilo que é a inflação média, portanto, tendo os serviços a crescer os preços a cerca de 5%, tendo as casas a crescer a 15% ou 20% ao ano, quer as rendas, quer o valor e os custos de financiamento das casas, qualquer coisa aqui não está a bater certo. Por outro lado, num contexto favorável, onde o setor bancário e financeiro em geral pode ir mais longe, portanto nós não aceitamos e vamos recorrer, e em primeira mão aos leitores e aos ouvintes, vamos recorrer aos auspícios da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho para tentar desbloquear e como eu disse, como começámos a conversa, o que era capital? O capital é poder aumentar os salários médios dos trabalhadores e premiar e incentivar as empresas que o fazem. Portanto, eu acho que no setor bancário tem condições de ir mais longe. Deixem-me dizer que isto é tanto mais paradoxal. Nós temos vários estudos, enfim, e sem maçar quem nos está a acompanhar. A mesma empresa, o mesmo banco em Portugal paga 60% em paridades de poder de compra do que paga nas mesmas funções aos seus trabalhadores do outro lado da fronteira em Espanha e paga cerca de 50% do que paga aos seus trabalhadores em funções análogas em França. E, portanto, eu acho que quando nós falamos que a capital é elevar os salários médios, é dizer a estas empresas multinacionais que há condições para fazer uma convergência. E a convergência faz no dia-a-dia. Eu não queria especificar, mas imagino que, enfim, cerca de mais de metade do setor bancário em Portugal é controlado por bancos multinacionais com operações nestas geografias em França, em Espanha. E mete todos aí nesse saco? Não meto todos, mas
Em média, isto, os portugueses nas mesmas funções, neste setor, ganham 60% do que se ganha em Espanha e cerca de 50% do que se ganha em França. Portanto, nós achamos que há um esforço de convergência e este é que é o objetivo de um sindicato com Esforço de convergência de quem? Porque me parece que o diálogo acabou, ou seja, não há diálogo neste momento com a banca. não há. Bom, o diálogo está sempre aberto, mas quando nós pedimos os auspícios da Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho e do Ministério do Trabalho é precisamente por isto, é dizer-lhes que há aqui um gap gigantesco, as operações bancárias destas empresas multinacionais em Portugal têm níveis de rondabilidade tradicionalmente superiores ao que conseguem nas suas geografias de origem, seja a França, a Espanha ou outra qualquer. Portanto, maior rendibilidade de capital em Portugal, salários muito mais baixos. Isto não é justiça social e, portanto, é isso que nós estamos a dizer ao Ministério do Trabalho, que é preciso promover medidas de convergência sobre o risco de continuarmos neste padrão de especialização da economia portuguesa de salários baixos e trabalho indiferenciado. Espera conseguir essa mediação, da sua experiência, que já é longa. A nossa experiência é bastante atípica. A seguir ao 25 de Abril, esta Direção-Geral foi reforçada e ganhou competências acrescidas. Nós acharíamos que o papel do mediador, primeiro de um conciliador e depois um mediador, é equilibrar as relações que são naturalmente desequilibradas. Isto é, quem tem o capital tem mais força. A história recente destas últimas 2 décadas não tem sido que este conciliador ou mediador tenha exercido uma estérea de influência com toda a acuidade. Portanto, há um conjunto de coisas que nós propusemos, como tornar públicas as propostas de mediação, exigir que o conciliador e o mediador sejam independentes e sejam... Enfim, há aqui um conjunto para pôr maior escrutínio, porque, de facto, tradicionalmente, este é nos poucos sindicatos, é o único que recorre a estes serviços, privilegiando as funções soberanas do Estado, mas não temos encontrado, da parte do Ministério, a capacidade de usar o seu magistério de influência e de autoridade para promover esta convergência. Mas nós não desistimos, porque achamos que esta é uma questão absolutamente civilizacional. Repito, o mesmo trabalho de um lado e outro da fronteira é pago a pouco mais de metade. Então, essa postura do Ministério diria que acaba por ser conivente com aquilo que são os lucros da banca, apresentados pela banca, ficarem só na banca e não terem uma devida distribuição pelos trabalhadores, ou não? Ter lucros é bom, não é? É a Sim. medida que está saudável e que é possível remunerar acionistas, pagar a trabalhadores, tratar bem os clientes. Portanto, nós gostamos muito de lucros. Eu não diria que há conivência, eu diria que ir contra interesses instalados e os mais poderosos é desconfortável. Requer muita perseverança e requer muito incómodo, e é isso que nós precisamos de mudar também na administração pública. E repito, regular é isto, ter um capital de influência também é isto, e é ir contra poderes instalados e desequilibrar um bocadinho mais a balança. Só recordando porque é que nós estamos aqui a dizer isto tudo. Na Alemanha, na Suécia, enfim, na França, do rendimento nacional, cerca de 60% vai para o trabalho. E nós estamos no lado oposto. Em Portugal é pouco mais de 40% e, portanto, estamos muito mais próximo, vamos lhe chamar, das repúblicas das bananas sul-americanas ou africanas do que propriamente dos parceiros europeus que nós gostamos de emular e cujo nível de vida ambicionamos alcançar. Portanto, isto consegue-se também com maior intervenção dos poderes públicos. Deixe-me só dar mais um exemplo e peço desculpa mais uma vez. Na Bélgica existe uma lei que diz que as atualizações dos salários têm que ter em conta a inflação. Em Portugal, quando foi da grande inflação no pós-Covid, esta chegou a 10,3% em agosto, a inflação média nesse ano foi cerca de 8% e as empresas, em média, na contratação coletiva, ajustaram à volta dos 2%. Portanto, é claramente quando há um desequilíbrio. E os portugueses, por razões históricas, atávicas, a seguir ao 25 de Abril, a ser sindicalizado, e o sindicalismo foi associado a radicalismo e a pessoas que não queriam promover consensos, ficou com má fama. Portanto, os portugueses não se sindicalizam, ao contrário dos alemães ou dos suecos, não reivindicam, não fazem greves a não ser nos setores protegidos da concorrência em que o patrão é o Estado e, portanto, isto leva a um desequilíbrio brutal. Este desequilíbrio brutal só pode ser corrigido a nível institucional. Isso leva-me à próxima questão, que tem a ver com a discussão em sede de concertação social das alterações à legislação laboral.
Estas alterações vão ter impacto na banca também e, do seu ponto de vista, partilha da ideia de que é um recuo civilizacional, como tem vindo a ser dito? Eu tenho escrito muito sobre isto e vou começar por dizer que tem aspectos positivos. Acho que a doutora Maria do Rosário Palma Ramalho trouxe à discussão alguns temas interessantes. Nós, por exemplo, vemos como positivo o estímulo ou a intenção de fomentar o emprego dos desempregados de longa duração ou das pessoas de idade mais avançada. Acho que é muito importante para a coesão nacional e para o sentido de dignidade e de participação nas civitas. Vemos aspectos também muito interessantes, por exemplo, na clarificação do que é uma comissão de serviço. Enfim, eu diria, há aspectos pontuais muito interessantes. Depois há aspectos que nos parecem absolutamente desconcertantes. Tão desconcertantes porque eles afetam e atacam diretamente a base eleitoral de um partido central, ou se quiserem de um partido moderado, como é o PSD, e arrisco dizer como é o PS, a Iniciativa Liberal, o CDS e outros que fazem ou que tentam fazer parte do arco da governação. E, portanto, eu até receio que não tenha sido entendido na totalidade. O que ali configura, por exemplo, um par de coisas que para nós são particularmente gravosas. O artigo 338A, Samora numa traiçoa, que foi introduzida quando da chamada Agenda do Trabalho Digno. Enfim, deixa-me dar aqui uma nota. A Agenda do Trabalho Digno era uma mão cheia de pouca coisa. Não era de nada, mas era de pouca coisa. Mas entre as coisas boas que introduziu foi esta proibição das empresas de, depois de fazerem um despedimento coletivo, nos 12 meses seguintes, subcontratarem, terceirizarem essas funções. Porque houve empresas que, no pós-Covid, despediram centenas e milhares de trabalhadores no setor financeiro, mas não só, e poucas semanas depois estavam a recrutar, às vezes, paradoxalmente, essas mesmas pessoas através de empresas de trabalho temporário, pagando cerca de 1/3. Ora bem, em Portugal e as multinacionais, em todo o mundo, e estes private equities que dominam a economia mundial, têm uma lógica perversa que foi inventada pelo Sr. Milton Friedman, que é um grande economista, mas teve uma expressão bastante infeliz e que marcou o debate nos últimos 50 anos. Foi a maximização do valor acionista. E para o Sr. Friedman e para os seus discípulos só interessa maximizar o valor dos acionistas. Nós não. Nós acreditamos que, além do valor acionista, há o valor do trabalho, o valor do vizinho, o valor do cliente, o valor do fornecedor, o valor do trabalhador. Abre a porta novamente a E esta abre a porta. E, portanto, eu percebo que é o sonho, enfim, apetecia dizer aqui uma asneira, mas não vou dizer é o sonho de muito mau gestor e muito mau empresário, que é continuar a despedir pessoas de 45, 50, 55 anos, eu diria a classe média alta, e paradoxalmente esta é a base eleitoral que suporta aquilo que nós chamamos em Portugal o Bloco Central. Portanto, vejo isto com estupefação e depois admiram-se que os portugueses adotam soluções populistas, porque de facto é no seio dos partidos que deviam ter a preocupação em fomentar e estimular a classe média que aparecem as medidas de destruição ativas. Depois, no meio disto tudo, há aquelas discussões sobre a amamentação e tal, que eu acho que foram introduzidas só para dar celeuma, para provocar polémica e que vão ser deixadas cair, porque o grosso que ali está não tem nada a ver com a amamentação, tem a ver com estas medidas que, no fundo, tornam mais barato despedir e que dão um estímulo. O artigo, salvo erro, 58 da Constituição fala no direito ao emprego. Depois, na prática, concedendo às empresas este estímulo poderoso de despedir e depois subcontratar a metade ou 1/3, nós não estamos a fazer. E depois admiramos... Então seria um recuo, não é? É um recuo civilizacional enorme, tanto mais bizarro quando é feito por um partido supostamente do centro ou do centro-direita. E qual será a posição do vosso sindicato? Havendo, por exemplo, uma greve geral, poderiam aderir a essa greve geral? O nosso sindicato pertence à União dos Sindicatos Independentes, que é uma central sindical independente com quase 30 anos. A maior parte dos sindicatos em Portugal são independentes, devido, enfim, ao rescaldo do PREC, falam sempre as centrais sindicais do costume, mas acho que há aqui também muito caminho. A USI decidirá a seu tempo e fará a convergência que tiver que fazer ou não. Mas acho que o tema passa primeiro por shame on you, é dizer alto e bom som, como nós estamos a dizer, que é inconcebível que um partido que procura captar os votos da classe média portuguesa esteja, talvez sem se ter apercebido, a promover as próprias medidas que vão destruir a sua base eleitoral e aquilo que é o consenso central em Portugal. Portanto, acho que primeiro é shame on you e chamar à coação
os governantes que realmente lideram, e especialmente o Primeiro-Ministro e também o Dr. Zé Luís Carneiro, enfim, o Dr. Nuno Melo, a Dra. Mariana Leitão, porque não se pronunciaram sobre isto. E, portanto, a pergunta é: querem alimentar a precariedade, o desemprego nos trabalhadores mais qualificados, ou querem inverter isto e tornar Portugal um sítio digno para se viver e trabalhar? Mas parece-me que o sindicato está a chegar aqui a um ponto de certo modo, encostado contra a parede, porque não está a conseguir ter os aumentos que pretende e vai enfrentar uma legislação laboral que vai ter impactos também na banca. O que é que fará o sindicato nesse sentido? Que tipo de reivindicação, se não avança já para considerar a hipótese da greve, haverá outro tipo de protestos ou não? Não, considero. Estas fases de negociação e discussão e eventualmente de conflito laboral têm as suas metodologias e passam pelos órgãos próprios. Para já dá o benefício da dúvida? Nós temos de dar o benefício da dúvida, Sim. até porque a senhora Ministra, e bem, disse que não há linhas vermelhas na negociação. Portanto, nós, assim como valorizamos os aspectos positivos, porque achamos que esta legislação tem aspectos muito interessantes e muito positivos, mas, no fundo, faz um frete desnecessário a quem quer perpetuar práticas. Portanto, para já não consideram a hipótese da greve? Não, por enquanto não, acho que é muito cedo para isso. E há pouco dizia que gostam muito de lucros, mas acredita que há excesso de comissões? Não. Essa é uma pergunta para banqueiros, mas eu posso lhe dar apenas uma resposta enquanto cidadão. Pagar é sempre mau, nós também sabemos. Mas pagar pouco por serviços de alta qualidade é um convite para termos serviços de má qualidade. Olhando para as comissões que o setor financeiro cobra, elas não são mais altas do que as comissões que são cobradas do outro lado da fronteira. Portanto, era um ponto que eu queria deixar enfatizar. A outra questão é dizer, os bancos subiram as comissões na altura em que os juros eram negativos, agora que os juros são positivos e a margem financeira produz retornos apropriados, se calhar está na altura de parar a subida das comissões. Mas eu julgo que, grosso modo, enfim, lembro-me da Caixa Geral de Depósitos, o BPI e outros, que nos últimos 2 anos não aumentaram as comissões. Portanto, eu acho que também estão a fazer bem e proceder com ética. Portanto, a resposta é, como cidadão, não gosto de pagar, mas olhando friamente e como economista, que me permitam, acho que estamos em níveis adequados e não superiores ao que se pratica na Europa. Olhando agora talvez um bocadinho aqui para o orçamento do Estado, que expectativas e receios tem em relação ao orçamento do Estado do próximo ano? Mais redução de impostos? Olha, eu acho que a coisa mais importante e o que nós aprendemos é o valor da estabilidade e da previsibilidade. Nós hoje, a República Portuguesa emite dívida, e quem diz a República diz toda a gente, as empresas, e emitimos dívida a taxas mais baixas que a França. Portanto, eu acho que isto era impensável. Portanto, o legado que nós temos, enfim, com muitos problemas, o legado que nós temos dos governos do Dr. Passos Coelho e do Dr. António Costa foi a noção da importância do equilíbrio orçamental, e eu acho que isso não se pode perder. E, portanto, o que nós esperamos é que os governos, mesmo em minoria, continuem com sentido de Estado elevado e não cedam a tentações populistas de ciclos eleitorais demasiado curtos. Nesse sentido, nós esperamos que o Orçamento de Estado do próximo ano possa continuar a assegurar um superávit orçamental, ainda que ligeiro. E, portanto, vai ser preciso resistir à tentação dos ciclos eleitorais demasiado curtos. Até agora, os sinais são de que o Ministro não cederá. Eu acho isso importante. E iremos sensibilizar a União dos Sindicatos Independentes, todos os partidos com assento parlamentar, para a necessidade de manter as contas certas. Porque, repara, as contas certas são a melhor defesa dos trabalhadores. As contas certas são a melhor garantia que não teremos ciclos inflacionistas, que os ciclos inflacionistas prejudicam quem se reformou, quem poupa e quem trabalha. E só privilegiam quem tem ativos imobiliários e financeiros. Portanto, nós somos a favor da estabilidade orçamental e da estabilidade dos preços. Estes são valores muito importantes. Veja que todos os ganhos que tivemos na área laboral, na repartição dos ganhos de produtividade, e aconteceram em boa parte dos setores, 15 anos de luta e negociação foram perdidos num só ápice com a inflação no pós-Covid. Portanto, um ano destruiu 15 anos. E acho que essa é a grande lição, não cometer erros. Aqui o imposto adicional de solidariedade sobre o setor bancário vai desaparecer, sendo que foi declarado há pouco tempo inconstitucional. Olha,
Nós também escrevemos muito sobre isso, enfim, portanto, não compete a um sindicato defender os interesses dos acionistas, mas compete defender os interesses dos trabalhadores da banca e, indiretamente, os interesses dos clientes. Esse imposto era injusto e iníquo, incidia não sobre quem tenha vendido máscaras ou gel, que eu podia perceber que durante o tempo de Covid, setores que beneficiaram de forma desproporcional, infelizmente também, da pandemia, pudessem ter uma taxação especial, mas em vez de estarmos a olhar para esse tipo de coisas, resolvemos taxar os bancos de uma demonstração de um cinismo político. Isso, em última instância, foi pago pelos trabalhadores e pelos clientes. Portanto, acho que remover isto e estabelecer o princípio da equidade e do respeito, acho que foi muito importante. E mais do que isso, acho que é essencial. Como é que vê a entrada do BPCE com a compra do novo banco para o mercado nacional? E no fundo também a relação, a atuação do governo, a venda do novo banco, de evitar a espanholização, digamos assim? Bem, nós, em relação ao capital, somos agnósticos. O professor Dr. Nani Lopes, infelizmente já não está entre nós, dizia nas suas aulas, nos anos 80, que quem tem os centros de decisão é que decide onde é que se faz a acumulação de capital. E os sítios onde se faz a acumulação de capital é que produzem emprego qualificado. E, portanto, este é talvez o ponto essencial. O BPCE, enfim, é uma história de dois bancos que também passaram por dificuldades, juntaram-se a mando ou por influência do governo francês na sequência também da crise do subprime. Tem uma atitude muito interessante em França, é um dos operadores mais importantes na área de retalho, e em Portugal é um operador que estava presente de forma muito marginal, mais como um middle office no Porto e marginalmente em alguns negócios. Portanto, acho que nesse sentido não há excesso de capacidade, não vai haver relance, e para os trabalhadores, e para os clientes, e para os contribuintes portugueses, parece-me que foi uma solução absolutamente brilhante. Temos que dar os parabéns aos trabalhadores, aos clientes e também à equipa de gestão do Sr. Marco Burke, porque levaram isto a bom porto. Portanto, acho que nesse sentido os contribuintes pouparam a ter que pagar milhares de subsídios de desemprego, os clientes pouparam porque o serviço não vai ser prejudicado nem a capacidade reduzida e acho que estamos todos bem. Dito isto, e acho que foi a solução melhor, dito isto, só recordar que este sindicato, à época, quando foi da resolução, disse que preferíamos que houvesse uma nacionalização. Este sindicato independente tem suspeito de preferências marxistas-leninistas, mas achávamos que era a solução que melhor defendia os contribuintes, os clientes, a sociedade, era uma nacionalização, uma recuperação paulatina do banco e depois uma venda, em bolsa de preferência. A história diz-nos que tínhamos razão, mas enfim, é vida e, portanto, uma injeção de capital massiva, perdas sucessivas, enfim, uma história de 8 mil milhões, nós achamos que teria sido mais prudente, mais barato ter feito de outra maneira, mas na altura o governo à época não o quis fazer. Ainda assim, repito, esta é uma solução que melhor serve a economia portuguesa, os portugueses, os cidadãos e os contribuintes. Portanto, nesse sentido, não podemos deixar de estar contentes. Pegando nas suas palavras, isso também significa que vê com bons olhos os bónus de 1,1 mil milhões de euros para os gestores? Não vejo, é impossível ver. Mas é a consequência do método de venda. Repito, se tínhamos nacionalizado, esta discussão não teria acontecido, só recordando o que é que acontece. Aí cerca de 10% da economia mundial é dominada por private equities. O que isto quer dizer que são, e é o caso aqui, imagino eu, da Lone Star, um grupo, um punhado de pessoas, criou uma empresa, quando apareceu esta oportunidade, chamou investidores institucionais e pessoas muito ricas, criaram um fundo, um tal de Nani, foram às compras, meteram 1.000 milhões no novo banco, pagaram a si próprio ao fundo, ao que parece, segundo vem no público, 1.200 milhões em juros, recuperaram 1.000 milhões e pagam um prémio a eles próprios. Eu acho que esta discussão dos prémios teria sido diferente, se tivéssemos percebido como é que isto funciona, e infelizmente funciona assim. 2, se os trabalhadores tivessem também sido premiados, porque foram eles os verdadeiros heróis desta recuperação. Então eles também devem receber prémios, os trabalhadores? Não, pois com certeza, os trabalhadores deviam receber um prémio
E eu não estou a discutir a magnitude dos prémios ou a proporção, mas sei lá, parece-me bizarro que alguém que tenha estado no banco meia dúzia de anos, que fazia atas de uma reunião, receba 80 milhões. 80 milhões é um número de futebolista, não é? Isso parece-nos absolutamente bizarro. E depois os 4.100 trabalhadores, também os que estão reformados e aqueles que tiveram que sair, nada recebam. E acima de tudo, enfim, se tivéssemos feito de outra maneira, os pequenos acionistas, os pequenos clientes também teriam direito a um prémio, que acho que era isso que merecíamos. Bom, apesar disto tudo, a solução da venda ao BPCE é boa. Esta coisa de se pagarem a si próprios os artífices do sucesso de forma tão desproporcional, acho que não é civilizacional e é uma coisa bizarra. O tempo vai se esgotando e, portanto, temos que aqui acelerar um pouco, mas ainda relativamente a esta questão, eu gostava que nos dissesse, do seu ponto de vista, se ainda há margem de consolidação no mercado nacional, a nível do setor, se é necessário, enfim, digamos assim. Necessária não é. A margem tem a ver com a ganância, não é? Aquilo que move certas pessoas é o medo e a ganância. E, portanto, o papel do regulador é não permitir que isso aconteça. Consolidar quer dizer concentrar, quer dizer um compra outro ou fundo em operações, e a seguir é uma ladainha conhecida. Trabalhadores despedidos, balcões fechados, linhas de atendimento que não Mas atendem. essa tem sido a tendência a nível europeu, não é? É, e alguma preocupação do Dr. Álvaro, que está para chegar, dizer que a consolidação europeia tem que continuar. Não é verdade. A consolidação só faz ricos os acionistas e os private equities e torna pobres as comunidades locais, fomenta desemprego, fomenta a dificuldade das PMEs terem acesso ao crédito e reduz a qualidade de serviço. Portanto, nós devemos, enquanto cidadãos, ser contra qualquer consolidação que pura e simplesmente não é necessária. Nem a Caixa Geral de Depósitos? Comprar um banco, por exemplo? Eu não vejo necessidade. Eu acho que a Caixa tem um enorme papel a desempenhar que não desempenha. E não desempenha porque não tem essa missão. Quando a Caixa fecha um balcão em Almeida, depois nós questionamos que tipo de país vamos ter no futuro. Foi assim que começou Macau, não é? Quando os chineses reclamaram Macau 500 anos depois, não havia portugueses a morar em Macau. Portanto, a nossa legitimidade era zero. E eu acho que essa é uma missão. Mas, repito, a Caixa Geral de Depósitos é muito bem gerida para a missão que lhe foi atribuída. Virando agora ao tema, a isenção do IMT para os jovens na compra de casa deverá manter-se no próximo ano. Esta garantia bancária para a compra de casa que o Estado está a dar foi um bom negócio para a banca? Não. Isto não acho que é um bom, não é um bom negócio. Eu acho que é uma boa medida para Portugal. Deixa-me só recordar, eu tenho filhos e, portanto, eu gosto de olhar para estes temas como um cidadão. Um estudo da Federação Académica do Porto diz que 73% dos 400 mil jovens no ensino universitário em Portugal tencionam emigrar. Segundo, a par da Hungria, Portugal tem um recorde invejável. Tem cerca de 100 mil pessoas que emigram todos os anos, mais de metade deles com qualificações superiores e 70% com menos de 40 anos. Pior do que nós, só o Iraque, a Somália e o Afeganistão. Portanto, este é o país que nós estamos a criar. Mandamos 100 mil jovens por ano embora, quase todos licenciados no mínimo, porque não lhes damos perspectivas, porque os salários aqui são de um jovem 71% da média comunitária. Reparem, na média comunitária estão potentados económicos como a Bulgária e a Roménia, portanto, tudo a puxar a média para baixo, 71% em paridades de poder de compra. Somos o terceiro pior na Europa há 27. Portanto, este é um país péssimo para ser jovem. Portanto, tudo o que nós pudermos fazer é bom. Agora, as medidas de fundo, elevar os salários de forma significativa. Em Espanha, o salário mínimo é superior a 1.300 euros. Aqui, pouco acima dos 800. Como aqui sobe o salário mínimo e os salários médios não sobem, estamos cá quase todos a ganhar o salário mínimo. Mas não houve vantagens para a banca relativamente ao crédito de habitação, porque não seriam vendidas tantas casas como estão a ser vendidas, não é? Ou não? Eu acho que os bancos preferem fazer crédito às empresas. Conhecem melhor, matrizam melhor os riscos. Pronto, isso é que é o ponto essencial. Têm melhores margens aí. Isto começa porque há uns anos o regulador, num momento particularmente infeliz, decidiu meter-se onde não era necessário. Nós temos em Portugal um mercado de crédito à habitação muito competitivo. Eu não vou falar do famoso processo do cartel, que não era cartel. E continua a ser competitivo. Muito, só recordando, não é? Naquele famoso julgamento de Santarém, que é uma coisa patética, o que se concluiu é que, talvez pela troca de informações,
os spreads médios em Portugal eram mais baixos do que em França ou em Espanha. Portanto, o mercado é brutalmente competitivo porque há um pouco de excesso de capacidade. E, portanto, isto vem nos livros. Excesso de capacidade, transparência na fixação do preço, os preços vêm por aí abaixo. Portanto, nós temos um mercado muito competitivo. Mas há uns anos o regulador decidiu regular coisas que não era preciso. Decidiu regular os prazos máximos de um crédito à habitação e, muito mais importante, decidiu regular o montante máximo de financiamento em percentagem do valor, aquilo que na gíria se chama o loan to value, ou o financiamento em proporção do valor da transação. Mas a banca E não na conseguiu, de prática certo modo, contornar eliminou os jovens e a classe média e média-baixa do acesso ao crédito. Portanto, isto é apenas uma reposição parcial e apenas para um segmento dos jovens da possibilidade de acesso à casa própria. A casa própria é uma das marcas da democracia portuguesa do pós-25 de Abril. Foi a expansão do ensino universitário, o Serviço Nacional de Saúde com os seus cuidados básicos, a sua universalização e também a posse da casa. Os portugueses, 85% dos portugueses, são donos da sua casa. Mesmo países anglo-saxónicos, onde a posse da casa não era tão importante, hoje saltaram dos 40% e estão a caminho dos 60% e 70% da posse. Portanto, aquilo que define a classe média é verdadeiramente poder estudar e educar os filhos e ser dono da sua casa. O regulador, há uns anos atrás, tirou do mercado os jovens e a classe média baixa. Nós só estamos a tratar dos jovens e faltam os outros ainda. E aqui a baixa das taxas de juros vai encolher os lucros dos bancos? Nas últimas contas já se sentiu um bocadinho isso. É vida. É vida. Não vê consequências? Não, eu acho que os bancos são, repito, em Portugal... Menos lucros, menos aumentos salariais. Não, eu reparo que as coisas não estão assim tão associadas, não é? Eu acho que o normal é que as taxas de referência do BCE estejam em torno dos 2%. É aquilo que é o valor normal, é aquilo que acontecia com o marco alemão, o marco federal, portanto, é cerca de 2% que é o objetivo da inflação. Isso proporciona níveis de rentabilidade interessantes e torna o setor atrativo. Portanto, eu acho que é muito adequado. Coisas acima disso, como tivemos, à volta dos 4%, são anomalias históricas, assim como juros de 0% são anomalias. Eu diria que estamos numa situação saudável, estável e de longo prazo. A banca está a apostar em mais volume. Os critérios de risco dos créditos estão a ser cumpridos ou estão a fechar os olhos a eventuais riscos? Não, absolutamente. Eu acho que hoje é bastante mais difícil obter um crédito, um particular, do que era há uma década atrás. Acho que as exigências são maiores, as necessidades de capital são maiores, o regulador está mais em cima e, portanto, hoje é bastante mais difícil. Repito, há bocadinho aquela elaboração sobre o crédito à habitação é muito sinal disso. É bastante mais difícil alguém em início de carreira ter acesso a crédito e a poder comprar uma casa do que era há 20 anos atrás. E, portanto, esse é também um ponto que nós temos que corrigir. O que está a acontecer hoje, não é? Lá ver, hoje, cerca de metade das casas, e só metade, são compradas ao recurso a crédito. Portanto, esse é um ponto. E há 20 anos atrás eram 90%. Portanto, o que aconteceu é que o mercado imobiliário hoje pertence a fundos que têm uma lógica diferente, não tem a ver com a habitação das pessoas. Portanto, esse é um ponto que, se calhar, a sociedade tem que tratar, mas acho que os bancos estão a fazer uma função social que talvez não lhes compita. É o Estado que tem que tratar do acesso à habitação. Para concluirmos, e porque ao longo desta nossa conversa fomos várias vezes falando sobre o tema, qual é, do seu ponto de vista, a relação com o Governo? Ou seja, quais são as suas expectativas em relação a este Governo, o diálogo que espera manter e por aí fora? Nós temos uma postura que eu diria típica dos sindicatos independentes e também deste sindicato, que é provavelmente o maior do país. É uma postura de negociação, mas também assertividade. Independência quer dizer ouvir, propor, negociar e não estar sempre de acordo. Nós não esperamos nenhuma prebenda, nem deste governo, nem de qualquer governo. Mas até agora nenhum tem sido de nós, positivo este diálogo? Nenhum de nós usará o sindicalismo para se alavancar a cargos de outra natureza. Portanto, até agora o diálogo tem sido frutuoso e apraz-me registar isso. O que não quer dizer que estejamos de acordo, porque, como já se viu, há aqui matérias em que estamos claramente divergentes. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a lei da greve. Tem que ser melhorada. Serviço Nacional de Saúde. Extraordinário. Papa. Uma referência. Palestina. Uma tragédia. Família. Sempre. Corridas. Muito menos agora. Leituras. Ai, sempre. José Mourinho. O maior.
Rui Costa. Já devia ter saído. Portugal. Excelente. Paulo Gonçalves Marcos, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.